e o tema é o Deus de obras completas. Nós estaremos falando nessa manhã e meditando nessa manhã em cima do texto de Lucas, capítulo 9, dos versículos 18 ao 27. Inclusive, pode até projetar esse texto, por gentileza. A confissão de Pedro. E os irmãos vão entender que, quando eu disse que eu poderia pedir ao Espírito Santo para Deus usar a vida da nossa irmã Ingrid para dar continuidade na mensagem, e os irmãos vão ver que realmente é exatamente o que Deus quis falar com a gente, desde o louvor, desde a oração de sexta, desde cada ministração que foi escolhida. E pode parecer para vocês que nós tivemos uma reunião entre nós aqui para escolhermos as músicas, para escolhermos os textos, para escolhermos as palavras. E eu posso afirmar para os irmãos com toda a verdade, com toda a sinceridade, não houve nenhum momento em que nós sentamos para conversar sobre isso. Isso foi a direção que Deus está dando para cada um de nós, porque nós buscamos naquele que é o único capaz de fazer isso. Quer dirigir os seus filhos, quer dirigir os seus ministros, quer instruí-los naquilo que Ele deseja falar, naquilo que Ele deseja comunicar. Então vamos ler o texto, amém? Lucas capítulo 9, versículo 18 até o 27. A confissão de Pedro. Assim diz a palavra do Senhor. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem a multidão dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. No 22 agora. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, rejeitado pelos chefes dos sacerdotes, rejeitado pelos mestres da lei, e também seja morto, e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui estão, que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Senhor, nós agradecemos a Ti por Sua palavra. Agradecemos a Ti porque o Senhor ministra os nossos corações quando nós buscamos o Senhor. O Senhor é um Deus fiel, Pai. O Senhor é um Deus de obras completas. O Senhor não deixa aquilo que o Senhor começou sem terminar, Pai. E por isso nós te pedimos que nessa manhã, Senhor, o Senhor continue a fazer aquilo que o Senhor deseja fazer, aquilo que o Senhor quer fazer. E que o Senhor encontre os corações aqui, ó Deus, receptivos à Sua palavra, receptivos àquilo que o Senhor quer comunicar, ó Deus, que o Senhor quer ensinar. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui com a porção que o Senhor preparou para nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. São tantas coisas que nós podemos aprender com esses versículos. Deixa eu ligar aqui. Opa. Não está indo não. Pode passar para mim, por favor? Isso. São tantas coisas que nós podemos aprender com esses versículos, mas eu queria provocar aqui alguns destaques para alguns versículos específicos e extrair a comunicação do que Deus quer falar conosco nessa manhã. No versículo 18, nós vemos Jesus
em um momento em que ele estava orando em particular com seus discípulos. E nesse momento que ele estava em oração em particular com seus discípulos, nós vemos então um Jesus que ora com aqueles que estão próximos a ele. Nós vemos um Jesus que ensina os seus discípulos a orar. Nós podemos mergulhar no versículo 18 e aprender tantas coisas a respeito do discipulado de Jesus com seus discípulos. E nesse momento Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar. Nesse momento Jesus estava em um lugar retirado, privado, particular, a sós com seus discípulos, orando. Então eu fiz um destaque para a palavra oração. Por quê? Porque nós estaremos tratando sobre o Filho do Homem, vamos estar falando sobre os discípulos e vamos estar falando sobre as multidões, os 3 grupos que estão destacados nesse texto. E para eu falar sobre esses 3 grupos, nós precisamos então entender como que Jesus lida com cada um desses grupos. Como que Jesus trabalha com cada um desses grupos. Não estou conseguindo passar não, você vai ter que passar para mim, por favor. Obrigado. E trazendo o destaque do versículo 18, nós temos a palavra orando. E orando, Jesus estava com os seus discípulos para ensiná-los a como deve orar. Pode passar, eu não estou conseguindo passar aqui não. Será que há algum problema com o controle? Isso, obrigado. Chegando na palavra orando, no grego nós temos aí então a palavra proseuxomone, ou proseuxomai. Essa palavra, ela traz para a gente um ensinamento muito interessante. Ela nos ensina que não é o simples fato de você dialogar com Deus sobre qualquer assunto. Não é o simples fato de você criar um momento em sua casa religiosamente para conversar com Deus e tratar com Ele sobre assuntos diversos. Jesus estava orando com os discípulos, mas ensinando aos discípulos o que a oração tem por efeito em seu processo de transformação. Jesus estava ensinando aos discípulos como que eles poderiam usar a oração como um meio para realizar o propósito de mudança e transformação dos seus corações e mentes. Porque essa palavra, proseuxomone, ela define que nós vamos diante de Deus em oração para realizarmos troca de desejos. Nós acessamos o Senhor para falarmos com Ele sobre aquilo que nos aflige, aquilo que nos toma tempo, aquilo que tira a nossa paz, aquilo que remove de nós a nossa tranquilidade. Todas as nossas preocupações, tudo aquilo que traz ansiedade sobre os nossos corações, nós podemos sim apresentar em oração. Mas o detalhe é que o ensinamento de oração que Jesus estava ensinando para os discípulos no versículo 18, não era só essa etapa de você falar sobre essas coisas. Porque tem que haver o processo substitutivo. Tem que existir o processo da troca, onde você diz para o Senhor aquilo que está atormentando os seus pensamentos, roubando a sua paz e lhe causando ansiedade e aflição, para que você possa, com coragem, como filho de Deus, deixar diante dele, deixar com ele esses assuntos, confiando que ele está cuidando desses assuntos. E a segunda etapa é a etapa onde você diz ao Senhor com todo o coração, em rendição, assim como foi cantado: Senhor, aqui eu deixo com o Senhor os meus desejos, os meus sonhos, os meus planos, as minhas aflições, as minhas tormentas, aquilo que perturba os meus pensamentos, eu deixo com o Senhor, mas eu quero que o Senhor coloque no lugar o seu desejo e a sua vontade. Então nós vemos que essa palavra no secreto faz com que você realize troca com Deus da sua vontade pela vontade de Deus. Próximo slide, tá? Pode passar.
Nós vemos então um relacionamento com o Senhor, onde os discípulos não são multidão. Os discípulos não se igualam à multidão, eles passaram dessa fase. Porque os discípulos, eles estão com o Senhor em um convívio particular, em uma proximidade familiar, uma intimidade que nós só vemos quando nós temos intimidade com quem nós comemos à mesa. Um relacionamento que favorece o conhecer um ao outro. É um relacionamento onde você tem a liberdade de falar perto do outro todas as questões mais íntimas do seu coração, onde você tem a liberdade e a segurança de poder declarar as suas mais profundas dores, os seus mais profundos sentimentos. E não há lugar melhor do que fazer isso com o Senhor. O versículo 18 traz ensinamentos para nós, onde nós não podemos negligenciar todo o processo necessário para que possamos deixar o momento de oração recheados da segurança de que estamos firmados na vontade do Senhor, nos planos do Senhor, nos desígnios dEle. Porque nós fizemos a troca, nós exercemos a proxeuxomai, nós fizemos a oração como deve ser, porque esse é o sentido de oração. Talvez você tenha aprendido durante toda a sua vida que oração é um diálogo com Deus, e você está certo, porque esse é o mais básico dos sentidos da oração. Mas aqui você está aprendendo um sentido um pouco mais profundo, que é o sentido de oração do discipulado. É o sentido de oração para o discípulo, e não o sentido de oração para a multidão. Nós somos discípulos, amém? Amém? Glória a Deus. E o sentido de oração para o discípulo é um sentido onde ele entende que na oração eu faço a troca substitutiva, onde eu deixo com o Senhor tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu almejo, tudo aquilo que eu desejo, as minhas vontades, os meus planos, aquilo que eu coloquei como expectativa, eu coloco para o Senhor e dou ao Senhor. Mas em troca eu faço uma oração humilde, um pedido humilde. Senhor, que não seja conforme eu quero, mas sim conforme a sua vontade. E isso faz com que você comece a se vestir de Cristo, porque isso torna você parecido com Cristo. Isso começa a tornar você um discípulo semelhante ao seu discipulador. Sim ou não? Faz sentido para os irmãos isso? Olha quantos ensinos nós temos aprendidos aqui para aprender no versículo, em um só versículo. Nós podemos parar só nele e ficarmos aqui praticamente a manhã toda falando sobre ele. Mas nós não podemos. Eu só preciso desse sentido da oração pela troca substitutiva. Nós vemos também no versículo 18 que Jesus encerra esse versículo fazendo uma pergunta, uma indagação. Ele questiona os discípulos, dizendo aos discípulos o seguinte questionamento: quem as multidões dizem que eu sou? Quem as multidões, não os discípulos. Ele pergunta para os discípulos sobre as multidões. Quem as multidões dizem que eu sou? Observa que nessa pergunta há uma profundidade da parte de Jesus. Há um interesse de Jesus em saber quem ele é no imaginário daqueles que vão até ele, que são atraídos a ele. Olha que interessante. Jesus tem interesse em saber o que ele é no imaginário daqueles que se atraem a ele. Ele deseja saber o que ele é dentro do seu coração, dentro dos seus pensamentos. Como você o percebe? Como você o conhece? Quais os nomes você tem dado a ele? Qual é a fama que ele tem dentro de você? Em que grau você conhece esse Jesus? Se é na perspectiva de multidão
ou se é na perspectiva de discipulado. Então perceba que Jesus, ele nos mostra que ele tem interesse em saber o que ele é no seu interior. Como você o percebe no seu interior? Como você o entende? Como você o compreende dentro de você? O versículo 18 tem muitos ensinamentos importantes para nós aqui, e com essa indagação nós passamos para o versículo 19. No versículo 19, nessa pregação expositiva, nós podemos ver que Jesus recebe a resposta, e a resposta não vem de um só discípulo. A resposta vem dos discípulos, porque eles responderam. Alguns dizem que és João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e há outros que dizem que o Senhor é um profeta do passado que ressuscitou. Observe que na perspectiva da multidão, a multidão chama Jesus por outros nomes, demonstra conhecer de ouvir falar, conhece os seus sinais, conhece os milagres, conhece as maravilhas, conhece a sua fama, mas não possui intimidade, convívio, relacionamento íntimo com o Senhor. Não entendeu que é possível galgar um novo degrau de proximidade, onde você pode avançar no seu relacionamento com o Senhor e deixar de ser multidão e passar a ser discípulo do Senhor. Avançando no relacionamento com aquele que é o único capaz de transformar a sua vida, transformar a sua história, de fazer com que os sonhos dele sejam realizados na sua vida, a vontade dele seja realizada na sua vida, os desejos dele sejam realizados na sua vida, que são perfeitos e puros. Quando nós estamos nessa posição de multidão, nós vemos uma característica bem interessante, que na multidão nós oramos com interesse em nosso próprio desejo, vontades e planos, todos eles humanos. Quando o que Deus quer é que façamos a troca por sua vontade perfeita. E hoje você chegou aqui nessa manhã, talvez com muitas aspirações, ou não, ou a sua aspiração talvez seja não ter aspiração, não ter nenhum tipo de plano, zero plano. Então, se o seu plano é falhar, com certeza você vai conseguir. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Você não veio aqui à toa. Nem o que tem plano e nem o que não tem. Porque Deus tem um plano. Deus tem um plano. Ele é um Deus de obras completas. E Ele trouxe você aqui para te preencher, para te esvaziar e te encher. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Nós vemos então que nesse relacionamento onde as multidões olham para Cristo e o buscam por aquilo que Ele pode oferecer, e não por aquilo que Ele é. É um tipo de relacionamento baseado no interesse daquilo que o outro pode oferecer. Eu acho que todo mundo aqui gosta desse tipo de relacionamento. O que vocês acham? Deve ser bom você ser tratado assim. Vocês gostam de ser tratado assim? Né? As pessoas buscarem vocês porque vocês podem dar alguma coisa para ela, né? Ou é melhor você se relacionar com quem está com você porque quer estar com você, e não só por aquilo que você pode oferecer? O que o Senhor busca são discípulos que sejam transformados em filhos, que sejam feitos filhos de Deus, que alcancem a maturidade perfeita, de varão perfeito. Essa é a jornada que nós temos para caminhar. Essa é a jornada que cada um de nós aqui temos para caminhar. Nós olhando aí então no versículo 21, avançando um pouquinho mais, nós temos, no versículo 20, nós temos então aí Jesus devolvendo a pergunta para os discípulos. Já que os discípulos responderam que as multidões o chamavam por outros nomes, não demonstrando um conhecimento de quem realmente ele era, então Jesus buscou saber
quem ele era no interior dos discípulos que estavam com ele em intimidade, em oração íntima, em conversa íntima, realizando o prosexumai, ou seja, o processo de troca, onde eles, reunidos, falavam acerca de todas as questões do seu coração, uns para com os outros, e eles compartilhavam uns com os outros aquilo que estava em seu coração, para então fazer a substituição pela vontade de Deus. A estes que Jesus direcionou essa oração, no versículo 20. Então Jesus disse: e vocês, o que dizem? Perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Então um dos discípulos, não foram todos os discípulos, olha que interessante, um dos discípulos respondeu. Então Pedro respondeu: o Cristo de Deus. A mesma declaração que ele fez lá em Mateus 16, que ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Dando uma demonstração para Jesus de que aqueles que exercem o discipulado, aqueles que praticam a troca substitutiva, aqueles que recepcionam a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, em troca dos seus desejos e vontades, são realmente aqueles que o conhecem e sabem quem Ele é. Observa que Jesus dá uma demonstração clara do interesse dele de saber quem Ele é no interior do homem. Mas ele faz uma distinção entre as multidões e uma distinção entre os discípulos, onde as multidões o conhecem só de ouvir falar, mas os discípulos o conhecem como Ele é. Mas só conhecem como Ele é porque exercem a prática do discipulado, da oração substitutiva, da troca, onde eu não mais sou dirigido por meus interesses pessoais, humanos, por minha vontade humana, por meus desejos. Eu apresento esses desejos e essas vontades humanas diante do Senhor, para que o Senhor possa dizer para mim qual é a vontade perfeita e o desejo perfeito dele para mim. Isso que distingue um discípulo de um pertencente à multidão. Isso é muito, muito, muito importante que nós possamos entender nessa manhã. Então, quando Pedro vira e fala: tu és o Cristo de Deus, imediatamente no versículo seguinte, no 21, Jesus os advertiu. Interessante que Jesus não direcionou a correção dele para Pedro, mas direcionou para todos que estavam ali, que eram discípulos e que ouviu o que Pedro disse, porque essa revelação traria para aqueles que assim não haviam concluído ainda uma declaração do que Jesus era de verdade, e isso poderia ter impacto naquilo que ele tinha para realizar ainda. Então Jesus os adverte severamente que não contassem isso a ninguém. Mas por que Jesus disse isso? Porque a espera, o tempo cronos, a cronologia, a espera, até para Jesus tem sentido. Então, se Deus está fazendo você esperar, se Deus está fazendo você aguardar, há um sentido para isso, há um motivo para isso, há uma razão. E certamente ela não está ligada com os seus desejos e vontades humanos. Seguindo aqui com a nossa leitura da palavra e exposição bíblica, nós temos no versículo 22, Jesus se mostrando como o Filho exemplo para os discípulos, aqueles que talvez, quando se rendessem ao nível necessário, fossem conduzidos a alcançar a essa estatura de filho. O que é interessante é que a palavra filho nesse texto,
como diz lá no versículo 22, e disse: é necessário que o filho do homem, essa palavra filho, ela indica a palavra huios em grego, que significa filho aperfeiçoado, ou o modelo humano perfeito, o modelo humano completamente perfeito, adulto, maduro. Então, é necessário que o filho maduro, que o filho adulto, que o filho do homem sofra muitas coisas. Por isso que ele não podia divulgar para todo mundo quem ele era, porque quem ele era é parte do testemunho que ele teria que dar, não a partir do que é dito, não a partir do que é falado, não a partir do que a boca fala, do que o papel escreve, mas a partir do que ele faz. Sabe qual a definição de falso mestre na Bíblia, irmãos? Às vezes você acha que, imediatamente vem na sua mente que um falso profeta, um falso mestre, é aquele que fala heresias. E você, de certo modo, até está certo. Mas sabe qual a principal característica que define um falso mestre? O que define um falso mestre como principal característica, os meus alunos do seminário sabem disso. O que define um falso mestre é ele não fazer aquilo que ele fala. O que define o falso mestre é ele ser um hipócrita. É isso que define o falso mestre. E Jesus não era um falso mestre. Ele foi exemplo em tudo. Tanto é que ele disse: é necessário que o Filho do Homem sofra, experimente muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. O que é mais impressionante nisso tudo é que Jesus, até nesse momento, estava discipulando os discípulos. Ele estava dizendo: olha, vocês vão passar por muitas coisas, vocês vão sofrer rejeição, vocês vão sofrer perseguição, vocês vão sofrer dores, vocês vão passar por muitas tribulações, vocês até sofrerão atentado de morte, ou até morte, ou vocês sofrerão o assassinato da reputação de vocês. Alguém tem passado por dificuldades ou tormentas aí? Isso faz você se parecer com Jesus. Amém? Então Jesus, quando ele coloca essas palavras, ele ensina, ele professa essas palavras, ele está dizendo: olha, eu preciso passar por todo esse processo, mas saibam que mesmo que eu morra, eu ressuscitarei no terceiro dia. Mesmo que você passe por tudo o que você está passando, meu irmão, saiba que você ressuscitará. Tenha essa esperança no seu coração. Você ressuscitará. Então, você pode passar por momentos de humilhação, de rejeição, abandono, assassinato, morte, mas você ressuscitará no terceiro dia. O versículo 22 nos mostra, então, um terceiro grupo qualificador. Nós conhecemos um grupo chamado multidões, nós conhecemos um grupo chamado discípulos, e agora nós estamos conhecendo um outro grupo, que é o grupo dos filhos. Sim ou não? Filho do homem, Jesus como exemplo perfeito, o nosso huios, o filho maduro, aperfeiçoado, prontos para uso. Esses filhos, eles têm senso de propósito. Ele é o primogênito, foi exemplo em tudo. Ele obedece mesmo diante dos nãos do pai. Percebe que no discipulado você aprende a fazer a troca. E é no discipulado que você recebe a perfeita vontade de Deus, que muitas vezes vai estar em conflito com a sua própria vontade. Então é o não de Deus para você. E aí, como é que está o seu relacionamento com o não de Deus? Vocês estão amando o não de Deus? Porque é esse o chamado. Você precisa se despir
da sua estrutura gentílica do passado para se vestir de Cristo. Isso não vai acontecer se você continuar fazendo a sua própria vontade. O mais interessante é que os filhos têm uma distinção em relação aos discípulos, os filhos maduros, tá? Nesse caso aqui são os filhos maduros, porque os discípulos já são filhos, amém? Só que são filhos infantis, bebezinhos espirituais, ou até adolescentes espirituais, mas não maduros ainda. Os filhos maduros têm uma distinção em relação aos discípulos. Os filhos maduros, eles, além de saber quem Jesus é, eles não têm em seu interior mais as aflições de constituir, de construir desejos, sonhos, planos ou vontades que não estejam alinhados com a soberana vontade do Senhor. Filhos maduros não negociam a agenda do Pai. Filhos maduros não negligenciam o que está descrito por Ele. Filhos maduros não substituem aquilo que é de Deus por aquilo que é do mundo. Jesus foi exemplo como filho do homem. Ele obedeceu, foi exemplo em tudo. No sim de Deus ele obedeceu, no não de Deus ele obedeceu. E um dos crivos que define a sua maturidade ou o desenvolvimento da sua maturidade é a sua capacidade de ouvir o não bem alto de Deus e se submeter com graça e com verdade. É nessa hora que você vê o tamanho da rebelião que tem dentro do seu coração. É nesse momento que você enxerga o quanto a obra do mundo atingiu você, o quão corrompido você está. Mas não para você desistir, para dar lenha para você queimar no altar, ter motivos para você conversar com Deus, motivos para troca, razões para trocar com Deus. Amém? Vocês estão entendendo, igreja? Em nome de Jesus? Glória a Deus. Deus seja louvado em nome de Jesus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Jesus demonstra as características dos filhos, o que os filhos maduros são. E o crivo para mostrar o seu crescimento é a sua capacidade de ouvir o não de Deus com graça e com verdade, onde você consegue enxergar no não de Deus a proteção, a segurança, o cuidado, o zelo, e você não tem aquele ímpeto de indignação e revolta, tão demonstrado quando os nossos pais dizem não para a gente. Lembra quando vocês eram adolescentes? Ou os adolescentes que estão aí? Né? As indignações que vem, aquela coisa de você ir contra a autoridade, né? Entende o que é isso que eu estou falando? Você foi modelado pelo mundo, e agora o Senhor está te modelando para ser conforme a imagem do primogênito. Ser filho conforme o primeiro filho. Percebem? E esse modelar vai mexer em partes do seu coração que você às vezes tenta fugir. Mas ele não abre mão, não. Ele é um Deus de obras completas. Se no seu vaso tem uma parte do barro ali que está meio suja, nem que ele precise te quebrar de novo, nem que ele precise você voltar a ser pó, ele vai fazer. É a vontade soberana dele. Ou você perdeu o temor, ou você não entendeu quem ele é. Porque Jesus deu exemplo. Ele, como homem, na cruz, em seu ápice do tetelestai, ele disse: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Mas contudo, Senhor, contudo, não seja conforme eu quero, mas seja conforme a tua vontade.
Ele foi o exemplo perfeito, irmãos. Ele foi o filho adulto perfeito. E tem nos chamado para sermos filhos adultos, filhos maduros. Avançando um pouco mais, vamos para o versículo 23. Logo, o Deus de obras completas, para finalizar, o Deus de obras completas não poderia concluir a sua obra, aquilo que Ele tem para fazer na terra e no mundo, somente no ministério de Jesus, porque Jesus, Ele inaugurou aquilo que Deus tem para fazer no mundo. E existem aqueles que são chamados para dar continuidade a essa obra. Existem aqueles que são chamados para exercerem na terra a continuação daquilo que Deus quer para o mundo, que é a salvação de todas as almas que estão perdidas. Amém, irmãos? E isso não se faz com quem pertence à multidão. Isso não se faz com quem negligencia o seu discipulado. Isso não se faz com crentes que são mimados, com crentes que não gostam de ser mexidos naquilo que precisa ser tratado. Isso se faz com crentes que têm a coragem de reconhecer o quanto foi corrompido pelo mundo e se reside em seu coração a resistência por aquilo que é a vontade de Deus. Só isso já é suficiente para ele colocar lenha no altar e queimar por meio da oração. Não negligencie o seu processo de crescimento, irmãos. Não negligencie. Ouça o que o Espírito está dizendo a essa igreja em nome de Jesus. O Deus de obras completas não poderia parar nesse processo, tanto é que Jesus formou discípulos. E a mesma mensagem que esses discípulos recepcionaram de Jesus foram conduzidas gerações após gerações e chegou até nós. E Jesus declara no versículo 23, onde ele disse a todos. Jesus não disse ao Pedro, Jesus não disse aos demais discípulos, Jesus não disse às multidões, Jesus disse a todos. Foi isso que Jesus disse. Ele disse o seguinte: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? O Deus de obras completas está dando continuidade à sua obra na terra. E este aqui é o crivo dado por Jesus para aqueles que querem seguir após Ele. Abnegar, negar a si mesmo, fazer a troca daquilo que você até hoje tem usado para conduzir os seus passos e colocar em substituição no lugar aquilo que é a vontade perfeita de Deus para você. Amém, igreja? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Ser filho maduro, ser filho pronto para ser usado, vai requerer de você alterar suas prioridades. E o Deus de obras completas quer te ajudar nesse processo. Ele não só quer que você o coloque como a sua primeira prioridade. Parece até meio que redundante, né? Mas de fato é isso mesmo. É a ideia de concatenar, somar mesmo. Deus quer que você coloque Ele como prioridade na sua vida. Ele quer que você não negligencie o seu processo de crescimento e amadurecimento. E essa mensagem é para dizer para você que o Deus de obras completas não parou de trabalhar para conduzir você nesse processo. Amém? Amém? Você não está sozinho. Observe que Deus desde sexta-feira está falando sobre isso, né, pastor? Desde sexta-feira, né Ingrid? Desde sexta-feira Deus está falando isso conosco.
E hoje ele chega aqui nessa mensagem de manhã cedo e fala conosco que ele continua trabalhando, tanto é que ele está trazendo essa comunicação para a gente, essa mensagem, por sua palavra. Glória a Deus, glória ao Senhor, glória pela presença do Espírito em nossas vidas, em nome de Jesus. Ao grupo da multidão, o Senhor está dizendo: abandone os seus ídolos, abandone suas obstinações e apego pelas riquezas deste mundo. Não fique me pedindo para que eu te dê respostas sobre aquilo que vai suprir sua necessidade, sem antes você vir até a mim para entender o que eu quero para você. É só isso. Ele não está dizendo que ele não vai responder as suas orações. Entende, irmãos? É só uma questão de prioridade. Fazer a troca. É deixar de ser egoísta. Amém? Sim ou não? Eu estou tendo que fazer algumas conclusões aqui, mas deixa vocês fazerem em nome de Jesus, pela obra do Espírito. Amém, irmãos? Eu não vou forçar não, porque eu não posso. Glória a Jesus. A palavra de Deus diz lá em Mateus 6,33. Quem puder abrir aí, por favor. Mateus, capítulo 6, versículo 33. E eu já encerro, meus irmãos. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, quando Deus está nos chamando para que nós priorizemos a obra dele em nossas vidas, é a obra de formação, é a obra da formação de cada um de nós como filhos, onde nós saímos da multidão, adentramos ao discipulado, e no discipulado nós aprendemos a sermos moldados ao molde do querer de Deus, da vontade perfeita de Deus. E assim, na medida em que nós vamos internalizando, aprendendo sobre essa experiência do sofrimento em que temos que abandonar as coisas que até então nos trouxeram até aqui, para recepcionarmos a perfeita vontade de Deus em nosso coração por meio de sua palavra, sofrer esse sofrimento santo de troca, de substituição, para aprender que o não de Deus é proteção, é zelo, é amor, e não ter mais em nossos corações nenhum tipo de revolta ou indignação contra a vontade dele. A obra dele, pode voltar, a obra dele é formar filhos para a glória dele mesmo. Agora pode passar. E nessa manhã, a pergunta que podemos fazer, ou que o Senhor quer que nos faça, nessa manhã, é: do que você precisa abrir mão? O que você precisa colocar no altar? O que você precisa queimar? O que você precisa usar como lenha? Para você dar um passo a mais em direção à sua maturidade, à sua dependência, à sua plena dependência de Deus. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 1, versículo 3: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. A palavra de Deus tem nos chamado a continuarmos o nosso processo de amadurecimento, e não podemos negligenciar isso. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Amém.